Esse mês de janeiro a gente está pregando livre o tema, né? Então você pode assistir todas as pregações, todas elas estão sendo diferentes. Culto das 10, culto das 19, tarde de esperança. Aproveita, porque o tema é variado. E então hoje eu estou trazendo um tema que é do cansaço ao sossego. Do cansaço ao sossego. E eu que tenho que ligar tudo aqui, gente. E eu esqueço disso. Mas eles sempre me ajudam, sabe? Porque eles sabem que eu não sou tão boa nisso assim. Beleza? Tá aí a tela? Do cansaço ao sossego? E aí você vai perguntar para mim assim... mas nós estamos começando o ano. E aí, você vai falar do cansaço já? Não, eu estou falando do sossego. Porque a gente começa o ano, mas, vamos falar a verdade, não muda muita coisa, não é não? E se a gente já está cansado, no final do ano, provavelmente a gente continua cansado agora em janeiro. E vai vir fevereiro e a gente vai estar cansado. Aliás, o cansaço, conforme o filósofo coreano escreveu, é o Shu Han, que falou sobre a sociedade do cansaço, nós somos uma sociedade que, naturalmente, que quase que todo mundo está cansado. Mas não é um cansaço físico, muitas vezes é um cansaço mental, é um cansaço na alma, é um cansaço de tudo isso que a gente tem enfrentado, não é verdade? A política, as guerras, as ideologias de gênero, as disputas religiosas, isso tudo tem dado um cansaço na gente, não é? Vira e mexe a uma igreja com um pastor que começa a não dar um bom testemunho. Isso tudo, gente, vai cansando a gente. As redes sociais que mostram só tudo de bom, tudo de maravilhoso que as pessoas vivem, mas não mostra nada de ruim, né? Isso tudo vai bombardeando a nossa vida, tirando os enfrentamentos do dia a dia, não é? O casamento, os filhos, o trabalho, a rotina. E quando vem uma doença, ou vem uma notícia ruim, ou vem uma dificuldade financeira, ou vem... Quanta coisa. E muitas vezes vem das pessoas ao redor, porque pode não estar acontecendo nada com a gente, mas ao redor da gente, tudo pode estar acontecendo. E um amigo, que acontece alguma coisa, um conhecido, e a gente caminha junto, e isso vai nos deixando cansados e sobrecarregados. Então a gente já sabe até qual é o tema, né? O texto que eu vou ler, que está lá em Mateus 11, 29. Vamos ler então, que diz assim: vamos ler juntos? Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Algo que nos deixa muito cansado também é o excesso de cobrança, o excesso de positividade. Hoje a gente tem a educação positiva para os filhos, não é verdade? E eu sou pediatra, e eu sempre falo para os meus pacientes, equilíbrio, né? A educação positiva, ela é boa? Boa, porque ela tirou a gente da educação negativa. Não faça isso, não toque nisso, não rele naquilo, não. E a gente passa a querer tratar com as crianças de uma maneira mais positiva. Vamos fazer outra coisa? Vamos mudar, né? Só que, se a gente vira só positivo, a vida é só positiva? Não. E aí a criança não aprende a frustração, e aí a criança não aprende um não, ela acha que tudo ela pode transpor, e na verdade a gente vai ter
tombos que a gente vai cair e coisas que a gente não vai conseguir. E aí a gente vai ficando cansado e frustrado porque a gente vai se achando um zero à esquerda. Porque todo mundo pode, mas eu não alcanço. Essa cobrança da sociedade que está deixando todo mundo cansada também. Hoje no meu consultório uma paciente virou para o filho, o menininho falou assim: mamãe, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser... E falou jogador de futebol, e a mãe falou: tudo que você quiser ser, meu filho, você pode ser. E aí? Olha só, né? O que essa criança passa a pensar. E se ela não conseguir ser tudo o que ela quer ser? Porque vamos falar a verdade, eu gostaria de ser muita coisa também. Eu gostaria de ser escritora, eu gostaria de ser chefe de cozinha. Eu gostaria de saber cozinhar, eu não sei. Eu gostaria de ser uma boa pintora. Nem tudo o que eu gostaria de ser, eu vou conseguir ser. E isso pode fazer um malefício muito grande e a gente carregar cargas que a gente não está sabendo. Então, a gente é bombardeado de todos os lados, inclusive pela sociedade do desempenho e inclusive por nós mesmos nos cobrando. E isso vai nos dando carga e sobrecarga. E Jesus já sabia disso, não é verdade? Por isso que ele fala: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Uma psicóloga chamada mestre em psicologia na Faculdade de Santa Maria, ela fala assim, que as pessoas estão condicionadas à busca pelo sucesso, seja a qual for o custo. E que, se a gente quiser colocar limites no nosso sucesso, isso vai ser um retrocesso. E que para alcançar tudo, basta o esforço. E isso vai gerar um super, hiper, mega, ultra cansaço, porque a gente sabe que não é verdade. A gente é limitado. Então não se cobre demais. Fica a dica para você. Mas também não se cobre de menos. Lembra? A palavra que eu gosto muito é equilíbrio. Então, a educação positiva é boa? É, junto com a educação negativa. Chega uma hora que o não vem e é bom o não também, certo? Ok. Então, a Bíblia fala para a gente vir a Jesus, tomar o jugo de Jesus e deixar que Jesus nos ensine, porque Ele é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso, que é para aquela alma que está cansada e sobrecarregada. O que fazer então diante dessa realidade do cansaço? O segredo de tudo está no coração. E a Bíblia também fala, ali em Provérbios 4:3, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, de tudo isso que a gente é bombardeado, a gente tem que guardar o nosso coração. E aí, algo que chama a atenção da gente nesse texto é que Jesus fala sobre o coração dele nesse texto. É o único texto que Jesus escancara o que é o cerne da vida dele, o que o move, o que o faz seguir em frente, o que dirige o rumo da vida de Jesus. E porque ele fala o quê? Eu sou manso de coração e sou humilde de coração. Qualquer outro texto fala muito a respeito de Jesus e ele fala muito a respeito dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o Cristo.
Eu sou o Filho de Deus, certo? Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é tudo isso. Mas quando ele fala, sou manso e humilde de coração, Jesus está falando o que move o coração dele. O que é uma pessoa mansa? O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é uma pessoa... deixa eu mudar, vamos mudar, gente. Olá, o pavio da gente, né? Queimadinho. Quem que se encaixa aí nesse paviozinho queimadinho já, que já não tem mais nada para sair daí, né? Calma, que a gente vai ver um jeito de voltar a ficar daquele outro jeito ali, tá bom? Então, Jesus é esse que tem esse coração admirável, manso e humilde. Manso é uma pessoa que aguenta insultos sem perder o controle. É uma pessoa que suporta danos com paciência e sem ressentimentos. É uma pessoa pacífica, amante da paz. É uma pessoa gentil, compreensiva. E Jesus é tudo isso, não é verdade? Jesus, ele sofreu todos os danos possíveis e imagináveis. Primeiro porque ele veio até aqui. Ele não precisava vir, certo? Ele estava lá no bem bom, mas ele veio. Segundo, porque ele aguentou tudo aqui, não é verdade? Dos mais variados tipos de agressões físicas, emocionais, todo tipo de agressão familiar, dos amigos, dos líderes. E Jesus foi extremamente manso. Eu diria que ele foi o mais manso dos mansos. Porque se ele é o Filho de Deus e é o Todo-Poderoso, ele poderia, não é verdade, chamar uma legião de anjos para qualquer momento, bota fogo em tudo isso aí. A gente viu o que ele fez com a figueira, quando ele viu que a figueira não tinha fruto, não é verdade? Mas ele não fez isso, por conta desse coração manso que ele tem, manso. E a pessoa humilde? Aqui não está querendo dizer uma pessoa sem cultura, uma pessoa sem recurso financeiro, uma pessoa simples e humilde, né? A gente às vezes fala, essa pessoa é humilde, é simples. Aqui a humildade está querendo dizer aquela pessoa que foi rebaixada do nível que ela era, foi rebaixada do nível que ela tem, e ela não sente problema algum com isso. Sabe aquela pessoa que é rica, 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 você olha para ela e você não dá nada, porque aquela pessoa humilde, humilde de coração, de verdade mesmo. Então Jesus, ele chegava nas festas, ele podia ser o centro das atenções, ele podia ser aquela pessoa, né, que ninguém nem chega perto, cheia de guarda-costas. Não, Jesus é uma pessoa humilde. O que significa isso? Jesus é uma pessoa acessível. Não se acha, não é o bambambam e não se coloca nessa posição, mesmo ele sendo o bambambam. Não existe ninguém como Jesus. Mas Jesus tem esse coração manso e humilde. Manso é aquela pessoa que compreende tudo. Você fez alguma coisa errada, ele compreende você. O que significa? Que ele aceita o seu erro? Ele não enxerga que você errou? Ele é mole? Ele é bobo? Não. Ele é compreensível. Ele acolhe você. Como uma criança que às vezes erra, e eu sempre falo para a mãe, não chega dando bronca. Chega falando assim, eu amo você,
Eu sei que você fez isso por algum motivo. Vamos descobrir o que aconteceu. Primeiro a gente acolhe, para depois dar a dura, se for o caso. Então, esse é Jesus. Super, hiper, mega, ultra, power. Ó, até explodiu. Compreensivo. Eu quero que você se apaixone pelo coração de Jesus hoje, mais, entendendo que qualquer que seja o que você fez ou tenha feito ou deixado de fazer, qualquer que seja o problema que você está passando, a dureza, o que você está sentindo, em relação a Ele, em relação ao mundo, em relação aos seus filhos, ao seu marido, em relação... Ele compreende você. Ele não julga você, Ele acolhe você. Esse é o coração de Jesus. E Ele que quis revelar isso para a gente, ok? Não é mole, não é bobo. Ele é acolhedor. A gente vê lá em Mateus 11, 21 e 24, como Jesus não é mole e também não é hesitante. Quem precisa de dureza vem. O que ele fala ali em Mateus 11, 21? Que aflição espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido. E eu digo que no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos rigor que você. Jesus, ele é compreensivo e acessível com quem? Comigo e com você. Com aquele que vem a Ele. Com aquele que se deixa ser ensinado. Com aquele que tem o coração quebrantado e humilde. Esse Jesus não rejeita. Os duros de coração não são tratados dessa maneira. Mas aquele que quer ir a Jesus, Jesus está de braço aberto para ouvir, consolar, abraçar, ajudar. Esse é o nosso Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: como você tem enxergado Jesus? Um Jesus duro, um Jesus julgador, um Jesus difícil, um Jesus muito bonzinho? Que eu quero dizer que Jesus não é muito bonzinho, porque se a gente é muito bonzinho também, as crianças se rebelam, não é verdade? Quem é pai e mãe aqui sabe. Mas é aquele que acolhe você, que te abraça e que te ajuda. Esse é Jesus. Então, que eu e você possamos enxergar Jesus assim como Ele é, manso e humilde, compreensivo e acessível. Esse é Jesus. Certo? Só que agora que a gente olhou para o coração de Jesus, eu quero que a gente olhe para o meu coração e você vai olhar para o seu coração. Por quê? Se o coração é o que nos move e nos impulsiona, a gente então já sabe que o coração de Jesus é todo acessível e todo acolhedor e todo compreensível, todo disponível, todo disposto, todo gentil. Jesus não é irritado, igual eu que às vezes sou irritada, e vocês? Jesus não é irritadinho, Ele é manso. Agora está na hora da gente ver o nosso coração, porque nessa fala de Jesus, Ele diz assim: deixem que eu lhes ensine. Quem aqui é professor ou já foi professor? Levanta a mão. Olá, temos aqui professores, muitos professores, certo?
Fala para mim uma coisa, se o aluno não quiser aprender, por melhor que seja o professor, ele vai conseguir ensinar o aluno? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a premissa para que a gente chegue a Jesus é que a gente se deixe ser ensinado por Ele. Porque se a gente chegar, mas a gente não se deixar ser ministrado, eu vou mostrar para você que você vai ficar mais cansado e sobrecarregado ainda do que se você nem conhecesse Jesus, tá bom? O aluno precisa querer aprender. Senão ele não vai aprender. Então, quando Jesus ele nos orienta, esse texto é muito conhecido e fala assim, o 28. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Certo? Então, a gente tem que ter uma atitude. Eu tenho que ir até Jesus, porque para eu deixar Ele me ensinar, eu tenho que estar pertinho dEle. Eu tenho que estar ouvindo a voz dEle. Eu tenho que estar deixando Ele ministrar o meu coração. Então, a minha posição, se eu estou cansado e sobrecarregado, a minha atitude é de ir até Jesus. A segunda orientação dele é: tomem sobre vocês o meu jugo. Está ficando difícil agora, não é verdade? Quando a gente pensa em jugo, a gente entende que vem um peso em cima da gente, certo? Agora, tudo que eu falei para vocês da vida, não é um peso? O jugo, gente, ele é algo que vai nos ajudar a carregar a carga. Porque a carga vem. No mundo tereis aflições. Paulo, no final da carreira dele, fala o quê? Combati o bom combate. Combate é luta. Então, carga, todo mundo vai ter. Quando Jesus fala, tomem o meu jugo, é aquilo que você põe nas costas assim, ó, uma madeira, para que você possa dividir a carga para melhorar isso. Então, o jugo de Jesus é muito mais leve. E eu vou explicar por quê. Jugo também é aquela madeira que você coloca nos animais de carga, certo? Para que dois animais possam andar juntos e carregar a carga. Então, você divide o peso. Muito bem, se você toma o jugo de Jesus, vamos só imaginar no nosso coração, na nossa mente, que Jesus é um animal de carga, ok? Porque isso é figurativo, certo? Ele mesmo está usando essa figura do jugo. E eu e você somos um animal de carga igualzinho a Jesus, da mesma natureza dele, não é verdade? Nós somos filhos, nós somos irmãos de Jesus, nós somos iguaizinhos a Jesus. Só que vamos falar a verdade, Jesus é bem maior. Jesus é bem mais forte. Jesus é o Todo-Poderoso. Se você toma o jugo ao lado de Jesus, quem vai carregar o peso? Jesus. O seu papel vai ficar bem leve. Deu para entender? Se você for andando junto. Porque se você for mirradinho e começar a querer puxar Jesus para o outro lado, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar muito cansado. Muito cansado. E se você não quiser ir para o lado que ele está indicando para você, você vai ficar extremamente cansado. Porque ele é bem maior que você. Só que Jesus não é um animal de carga. E ele é manso e humilde de coração. Ele sabe o melhor lugar para a gente estar. Então, quando a gente se deixa ser ensinado, significa que a gente está entendendo e confiando que o caminho que ele está indicando para nós é o melhor caminho. E aí a gente vai por aquele caminho e vai ser leve.
vai ser facinho de carregar. Vai ser tranquilinho. Por isso, eu preciso ter a plena certeza e crer plenamente que Jesus tem um coração admirável e que eu posso confiar nele, porque ele é manso e humilde e porque tudo o que ele sonha para mim é o melhor que pode acontecer na vida. Por que será que a gente às vezes carrega o jugo de outra pessoa? Ou seja, a gente quer aprender com outras pessoas. E muitas vezes a gente aprende mesmo com a nossa mãe, com o nosso pai. A gente aprende com a sociedade, a gente aprende com os nossos amigos, a gente aprende com as redes sociais, a gente aprende com os influencers. Muitas coisas que são contrárias a tudo aquilo que a gente escuta na pregação, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, tudo aquilo que a gente é ministrado do Espírito Santo, mas a gente acha que Deus pode estar errado em algumas coisas. Então vamos em oposição a isso. E aí nós vamos ficar cansados e sobrecarregados. Então, quando a gente deixa Jesus colocar o jugo na gente, o jugo dele na gente, que significa o quê? As ordenanças, as regras. Jesus estava falando aqui do jugo dos rabinos, dos mestres, que colocaram um monte de leis, e o povo tinha que obedecer às minúcias da lei, e aquilo estava ficando cada vez mais pesado. Então, o jugo de Jesus significa, sim, aquilo que ele nos orienta, aquilo que ele fala que é bom para nós. Esse é o jugo de Jesus, que é muito mais leve do que qualquer religiosidade. Por quê? Porque é algo que vai fazer bem ao nosso coração. Então, a gente precisa perguntar: quem tem sido aqueles que têm nos ensinado? Aqueles que têm sido os nossos professores e nós temos deixado eles colocarem o jugo deles na gente, e aí o jugo é muito pesado. Às vezes, a gente não se chega a Jesus e não deixa Ele ministrar tanto, e não deixa Ele ensinar tanto, e a gente não quer caminhar junto aonde Ele está falando para a gente, por uma série de motivos. Pode ser que você tenha medo do que Jesus vai pedir para você. Mas você não precisa ter esse medo, porque Jesus é manso e humilde de coração. Tudo o que Ele for falar para você vai ser algo bom, e é isso que a gente precisa acreditar. Às vezes é pela correria da vida que a gente não tem tempo de ir até Ele, e Ele não tem como nos ensinar. Às vezes é preguiça mesmo, não é verdade? E a gente vai fazer outras coisas ao invés de ir até Jesus e deixar Ele ministrar o nosso coração. Mas se a gente está cansado e vai assistir um filme, ou vai tomar um banho, ou vai passear, ou vai viajar, ou vai... Pensa aí na sua imaginação o que você gosta de fazer para descansar. Quando você volta, você já está cansado de novo, porque tudo vem. Mas quando você vai para Jesus, Ele vai te dar o alívio que é permanente, que é aquilo que Paulo fala: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Quem que ensinou Paulo a estar contente em toda e qualquer circunstância? Jesus. Paulo se deixou ser ministrado, e as circunstâncias então pararam de influenciar a carga e a sobrecarga. Está cansado? Corre para os pés de Jesus. Quantas vezes
você já fez isso e foi tão gostoso. Porque Jesus ministra mesmo o nosso coração e fala coisas inefáveis ao nosso coração, que faz toda a diferença. Que um filme não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. Um bom restaurante, uma boa comida, não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. É só algo passageiro. Mas aquilo que você tem quando você corre para a presença de Jesus e se deixa ser ministrado, você vai lembrar para o resto da sua vida. E aquilo vai te causar um alívio permanente, porque você vai ter essa lembrança gostosa. Então, a pergunta que eu faço é: como está o seu coração? É um coração ensinável? É um coração que se deixa ser ministrado? Não é aquele coração, eu sou assim, você é assim, vou continuar sendo assim. Eu nasci assim, não é verdade? A gente sabe bem, eu não vou falar essa frase, não. Mas que você possa pedir agora: Senhor, eu quero um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado é um coração que sabe que precisa ser ministrado. É um coração que sabe que precisa mudar. É um coração que sabe que Jesus pode fazer alguma coisa diferente. E quem aqui em sã consciência não sabe que tem coisas que precisam mudar no coração, não é verdade? Um coração quebrantado é um coração que reconhece: eu preciso que Jesus mude o meu coração. Lembrando sempre que Jesus tem um coração admirável. A gente não precisa ficar com receio de ir até a presença de Jesus. Muito pelo contrário, a gente precisa ir mesmo até Jesus. E o resultado, então, está ali no final do texto, que fala: encontrarão descanso para a alma. E aqui é interessante que Jesus fala descanso para a alma. Ó alma! A alma são as nossas vontades, nossos desejos, nossas emoções, nossos sentimentos. E não é mesmo a alma que muitas vezes nos mobiliza? A gente está feliz e de repente está triste, de repente a gente está alegre, de repente a gente está irritado, de repente... Isso é a nossa alma. E como está a nossa alma, muitas vezes afeta o nosso corpo, não é? Porque se a minha alma está entristecida, o meu corpo não quer fazer nada, eu não quero fazer nada. E se eu estou estressada, preocupada, o meu corpo vai começar a ter úlcera, vai começar a ter gastrite, vai começar... Não é verdade? A alma. Se você encontra descanso para a sua alma, automaticamente você melhora tudo. Você melhora a sua saúde física e inclusive a sua saúde emocional. Então, quando Jesus fala que a gente encontra descanso para a alma, a gente encontra descanso para tudo: corpo, alma e espírito. E o resultado, então, é maravilhoso. A gente se encontra o descanso. O que é o descanso? É essa falta de sensação de fadiga. A fadiga vai embora, a dor vai embora, o sofrimento vai embora. Outras traduções falam em alívio. E muitos falam que essa é a melhor tradução, o alívio. Porque muitas vezes quando a gente perdeu alguém, quando a gente está doente, quando a gente recebe uma notícia ruim, a fadiga não vai totalmente embora. Mas na presença de Jesus a gente tem o alívio. Aquilo ali melhora, a carga diminui, o peso diminui e vai acontecendo um processo até que isso possa realmente ser eliminado da nossa vida. Então, quando Jesus fala para a gente ir, tomar e deixar ser ministrado por Ele, Ele promete algo que Ele vai dar com certeza. Não tem outro, não tem erro, tá bom? Essa equação, ela vai acontecer, certo? Então, para finalizar,
que a gente possa se lembrar desse texto, lembrando que quando um coração admirável encontra um coração ensinável, isso vai gerar um coração descansado. Vamos repetir? Quando um coração admirável, vamos? Todo mundo junto, eu falo primeiro, depois vocês, tá bom? Quando um coração admirável encontra um coração ensinável, isso gera um coração descansado. Glória a Deus. Agora nós vamos falar diferente. Você vai falar como se fosse uma oração, tá bom? Jesus, eu sei que o seu coração é admirável. Peço que o Senhor me dê um coração ensinável. E eu tenho certeza que isso vai gerar em meu coração um coração descansado. Louvado seja Deus por isso. O nosso Deus é maravilhoso. E Ele sabe muito bem o que passamos aqui e que precisamos dEle para fazer sossegar a nossa alma. Sossega a nossa alma, Senhor. Que esse ano a sua alma seja um sossego só na presença de Jesus, para que a gente seja tudo descansado, aliviado, relaxado, todo mundo contente em toda e qualquer circunstância. Corre para Jesus, sempre. Isso não tem nada melhor do que isso. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu vou orar então. Eu só não vi a liturgia. O pacto é depois desse cântico? Tem outra música ou é essa para o pacto? Essa é para o pacto. Então, primeiro eu vou orar de novo nesse sentido, tá bom? E depois a gente vai fazer o pacto. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor enviou Jesus. E Jesus é tão bom. E Jesus é tão maravilhoso. E Jesus é tudo o que a gente precisa. E Jesus se move porque Ele quer que a gente vá até Ele. E Ele é tão compreensivo. Ele quer que a gente abra o coração e converse e conte as mazelas. E Jesus quer nos abraçar. Jesus quer nos consolar. Jesus quer nos ensinar a como sermos melhores, de uma maneira mansa, sem cobrar e sem exigir. E Jesus é tão acessível. Jesus é o Todo-Poderoso, mas Ele é todo aberto e gentil para a gente. Obrigada, Pai, porque Jesus veio e mostrou como é a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque você veio fazer morada em nós. E é você que trabalha o nosso íntimo o tempo inteiro, para que a gente fique cada vez mais leve. Obrigada, obrigada, Trindade, pelo seu trabalhar em nós. Pedimos perdão quando temos endurecido o coração, quando estamos sendo empacados, duros, quando estamos sendo inflexíveis, influenciados por aquilo que não é a Tua verdade. Perdoa-nos, Senhor. Amoleça o nosso coração. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne.
Queremos ser diferentes, sim. Ajuda-nos, Senhor, a correr até a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha de estarmos junto contigo, porque é tão gostoso quando estamos contigo. E que o Senhor possa falar mesmo no mais profundo do nosso coração e arrancar tudo aquilo que precisa ser arrancado, porque o Senhor vai arrancar de uma maneira gentil. O Senhor bate a porta, o Senhor não arromba. E nós queremos ouvir a Tua voz. E que o Senhor entre e ceie conosco e converse mesmo. Conversas do pé do coração. Fique à vontade. Jesus, nós queremos ir até o Senhor. E obrigada porque o Teu jugo é leve. E obrigado pelo Teu alívio e pelo Teu descanso. Recebe mesmo toda a honra, a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler agora então o pacto, tá bom? Eu preparei esse texto para você, mas eu preciso dele na tela. Está ali em Hebreus 7:25. Dá para projetar? Vamos ler juntos? E por isso, Ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Você ouviu o que a palavra de Deus falou para você? Você é uma pessoa salva por Deus, porque você foi a Jesus. Você foi a Deus por meio de Jesus. Essas pessoas é que Hebreus fala que Jesus vive para sempre, a fim de pedir em favor de você. Olha o coração manso e humilde de Jesus. Ele vive para pedir em seu favor a Deus. Dá para entender isso, gente? Dá para colocar isso dentro do seu coração e não ter mais dúvidas a respeito de Jesus em nada? Peça, e Ele vai pedir a Deus por você. O seu pedido, Jesus está pedindo a Deus por você. Louvado seja Deus. Então você que quer começar um pacto com esse Jesus que você aprendeu hoje a amar mais ainda, a confiar mais ainda, a entender mais ainda o coração, você pode vir à frente, tá bom? E vamos começar o pacto 1. E se você tem um coração duro e precisa ser tratado, você também pode vir à frente e pedir para Ele amolecer de verdade seu coração. Também tem essa oportunidade, tá bom? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em
Deus, te louvamos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nós estamos afobados, nós estamos correndo para lá e para cá. Colocamos a cabeça no travesseiro e ela fica pensando. E aí vem o cansaço mental. Mas nesta tarde, Pai, nós nos prostramos diante de Ti. Queremos deixar em Ti todo o nosso cansaço e receber do Senhor o nosso descanso. Ó Deus, obrigada, porque nessa tarde eu sei que o Senhor mudou muitas histórias aqui nessa tarde. E o Senhor vai continuar fazendo quando nós chegarmos na nossa casa, durante o tempo da nossa vida. Pai, nós queremos pedir mesmo a Ti que o Senhor nos dê um coração manso e humilde, que o Senhor nos dê um coração ensinável, e que o Senhor venha, ó Deus querido, também dando para nós um coração descansado. Queremos mesmo, Senhor, deitar e dormir. Queremos mesmo, Senhor Deus, confiar nas Tuas promessas. Pai, a Tua palavra diz que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Então, Senhor, faça isso nas nossas vidas hoje. Deus, eu sei de pessoas que estão aqui, que chegou aqui hoje, Pai, chorando, dizendo: eu estou cansada. E eu creio que nessa tarde o Senhor mudou a história. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Continue usando a Tua serva, a pastora Cibele, Senhor. Continue, Senhor, falando através dos lábios da Tua filha, Senhor amado. E nós queremos agora, diante do Senhor, dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, dos Teus filhos e filhas que estão aqui à frente para fazer o pacto 1, Senhor. O Senhor conhece o que é que tem tirado o descanso do Teu povo. Venha nesta tarde, Pai, quando eles escreverem o pedido deles nesse papel, Senhor, eles possam colocar embaixo: descansarei no Senhor. Pai, e eles vão ver a resposta em breve daquilo que o Senhor começa a fazer agora nessa tarde na vida de cada um. O Senhor conhece os pedidos, talvez seja finanças, seja a vida emocional, cura na alma, eu não sei, mas o Senhor conhece. Uma causa na justiça, casamento, uma porta de trabalho. Senhor, nesta tarde, que os Teus filhos possam descansar em Ti, porque o Senhor está dizendo que em breve, eles terão a resposta. Ah, Pai, quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, não cumpriria, diz o Senhor. Ah, Senhor, então nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos pactos, os nossos pedidos, a nossa casa, a nossa família, as nossas emoções, a nossa alma diante do Senhor Jesus. Fica conosco, nos abençoe. Abençoa também, ó Deus querido, os pedidos que estão nesses vasos. Cada um que escreveu ali, que o Senhor possa ler, escrever no Teu memorial, e que o Senhor possa responder também, que em breve eles possam pegar este pedido e colocar na salva de gratidão, porque ali nós já temos alguns que o Senhor já respondeu, mas o Senhor quer responder muito mais. Então, Senhor, fica conosco, nos abençoe, acalenta o nosso coração. Queremos sentir o Teu abraço e sair daqui crendo que o Senhor já nos abraçou e já deu descanso. Muito obrigada, Pai, por essa tarde. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção, lembrando da próxima tarde trazer alguém, tá bom?
que a graça maravilhosa do nosso Jesus manso e humilde, o amor do Pai, que é infinito, eterno e imensurável, e o consolo do Espírito Santo, que está sempre conosco, esteja aqui com cada um de vocês, cada um de nós. Esteja indo abençoar cada um dos nossos queridos aonde estiverem, e esteja sendo derramado sobre todo o povo que se chama pelo nome dele, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Uma semana maravilhosa para vocês, viu? E a semana